Olá, amigos. 1º de junho de 2017, Legítima Defesa em Foco. Senhoras e senhores, talvez acompanhem e sabem que há um mecanismo no site do Senado da República para a captação de sugestões populares, sugestões para projetos de lei. Uma dessas sugestões, muito bem sucedida, visava abolir o Estatuto do Desarmamento. É a sugestão de um indivíduo, uma pessoa que deu certo. 82.124 pessoas votaram favoravelmente a ela. E outras 4.833 também ingressaram no site para votar contra a sugestão. Claro que isso não é pesquisa científica, nós sabemos muito bem. Isso é um tipo de ação de engajamento. É uma ação engajada, equivale também a uma pesquisa que é uma enquete engajada. Mas o fato é que o regimento interno do Senado determina que, em havendo 20.000 votos, no mínimo, em favor daquela sugestão, ela deva ser, no mínimo, examinada pela Comissão de Legislação Participativa daquela Casa de Leis, a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, e essa foi. Bem, recebeu como relator um deputado do PT. Claro que nós já sabíamos o que poderia se esperar de um relator dessa natureza. O designado foi Paulo Rocha, figurinha carimbada dos vermelhos do país e um dos membros do poder terrível que se apossou da nação a partir do ano de 2002. Ele produziu um relatório rejeitando a sugestão, sabíamos que ele ia fazer isso, é claro que haverá votação ainda na comissão, mas o voto do relator é sempre importante, como sabem, e ele se baseou nos famosos dados estatísticos do famoso mapa da violência do famigerado senhor Júlio Jacobo Weiser-Fils, que tantas vezes nos cansamos de demolir aqui. No entanto, como os dados desse próprio estudo são muito significativos e são muito claros, porque não há como esconder a verdade, e eles mostram que depois que passou a viger o Estatuto do Desarmamento, que deveria ser uma vacina anti-violência, não caíram os homicídios dolosos no Brasil, pelo contrário, cresceram e muito, e em certos estados não só cresceram como explodiram. Ele tem que jogar com esses números, ele tem que fazer alguma coisa com esses números que eles não podem negar. Então ele produz pérolas no relatório dele, como essa, por exemplo. Depois da vigência do Estatuto, o número de vítimas de homicídios por armas de fogo cresceu somente 17,1%. Somente 17,1% no número que ele coletou aqui, sacado do estudo. Somente. E é evidente que não pode, então, negar que com a vigência do Estatuto e com os cidadãos de bem praticamente impedidos de ter acesso a armas de fogo e munição para a defesa própria do lar, o mal não desapareceu. Portanto, a vacina não funciona. Ao contrário, é uma vacina que ainda produz mais danos no organismo social já combalido. Mas ele também se utiliza daquela conclusão etérea, que sabe-se lá de onde tiram, né? E diz o seguinte, outra pérola: se com o Estatuto do Desarmamento o número de vítimas de armas de fogo aumentou, sem ele o número seria muito maior. Então ele não pode negar que o número de vítimas fatais, da violência letal, dos homicídios dolosos do Brasil cresceu e cresceu muito. Mas ele joga que teria sido muito pior sem o Estatuto do Desarmamento. Isso não tem base científica nenhuma, é o que eu chamo de pesquisa etérea. E além disso, se utiliza da torpe maneira de dizer que são vítimas de armas de fogo. Não, são vítimas da sanha homicida de outros seres humanos. E tantas vezes já dissemos aqui, e está provado cientificamente, que quando existe a decisão de um ser humano de tirar a vida do outro, a maligna decisão, ele vai buscar os instrumentos
que puder alcançar para essa finalidade. Pessoas matam pessoas. Armas são apenas instrumentos inertes, que servem a propósitos muito defensáveis sob o ponto de vista social, que servem a propósitos altruístas, que servem para a defesa de toda uma sociedade, para a defesa de pessoas, para a defesa do lar, para a defesa da pátria, mas podem também servir para o mal. E quem define a utilização boa ou má é o ser humano. Torpe esse relatório, descartável, e vamos ver o que acontece agora na votação da comissão a esse respeito. Nós vamos lhes mostrar aqui os links a esse respeito para que se informem sobre a sugestão e sobre o encaminhamento dela. Mas, por outro lado, ontem na Câmara dos Deputados foi lançada a Frente Parlamentar Armas pela Vida. Um título muito bom, muito adequado para essa legislatura, porque as frentes parlamentares formam-se para essa legislatura. E lá estivemos, lá participamos. A Associação Brasileira pela Legítima Defesa foi representada pelo Coronel Marco Antônio dos Santos, oficial do Exército Brasileiro, que é membro do nosso Conselho de Associados Fundadores. Nós vamos lhes mostrar um trecho do filme que foi gravado lá na solenidade de lançamento dessa frente parlamentar, com uma breve, porém muito boa, manifestação do Coronel Marco. Com a palavra agora o Coronel Marcos Santos. Ele representa a Associação Brasileira pela Legítima Defesa. Bem, amigos, primeiro agradecer a oportunidade de me é dada de representar aqui uma ideia, uma criação do Coronel Deputado Paes de Lira, que é a Associação Brasileira pela Legítima Defesa. É uma organização nova, porém com velhos combatentes que enfrentam os anti-armas. Também estivemos aqui desde o início do enfrentamento às pessoas que querem tirar a liberdade mediante a retirada das armas do direito dos cidadãos de se defender. Para não me alongar muito com um velho combatente, amigo de tempos de uniforme do deputado Jair Bolsonaro, eu vou recordar apenas uma frase do filósofo Bastiat. Frederico Bastiat diz o seguinte: nós só devemos pedir aos governos duas coisas: liberdade e segurança. Quando você pede uma terceira coisa, você corre o risco de perder as outras duas. E hoje nós já perdemos a segurança e estamos perdendo também a liberdade, especialmente de se defender. Muito obrigado. É uma iniciativa positiva porque é um modo de permanecer, de manter no foco dos deputados e senadores a questão da necessidade de abolição do Estatuto do Desarmamento e principalmente a questão da existência de um projeto que precisa ser votado, que é o projeto de lei 3.722 de 2012, de autoria do deputado Peninha, com o relatório final do deputado Laudívio de Carvalho. Então a frente é um instrumento para essa finalidade, desde que ela seja bem coordenada, desde que ela produza muitos eventos, desde que ela promova, digamos assim, uma agitação do bem no âmbito da Câmara dos Deputados, de acordo com as normas do regimento interno, atraindo pessoas, levando a questão ao debate, não permitindo que caia no esquecimento e portanto, dificultando o engavetamento definitivo do projeto de lei 3.722, que é o que muita gente quer. Lembre-se do placar do Peninha, né? Ele aponta metade dos deputados federais indecisos em cima do muro com relação ao projeto. E da outra metade, metade a favor e metade contra. Então vejam que não é fácil a batalha pelo projeto de lei 3.722. Mas saudamos com prazer e vamos participar ativamente sempre que possível das atividades dessa frente parlamentar com um excelente nome: Armas pela Vida. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa.